fala bichos, fala minha natureza. Como é que vocês estão? Tá começando mais um Bicho Gente Podcast com a tia Irene, a tia Bá. Tudo bem com vocês? Tudo bem! Meu Deus. E Estamos ansiosas com a discussão de hoje, né? Hoje vai ter assunto pra caramba, hoje tá legal. Hoje a gente vai falar... O tema eu coloquei como Comparando Bichos. Vamos nessa roda. Episódio vai de lá, hoje, Fernando. Comparando Bichos, a gente vai falar sobre naturezas diferentes. Mas o nosso podcast não é só sobre cachorro. O nosso tema central é cachorro, porque a maioria das pessoas hoje tem cachorro como companhia, né? Alguns têm gatos, a gente vai dar uma pinceladinha também sobre gatos. Mas o assunto não é comparar só cachorro com ser humano. Esse é o trabalho que eu faço, mas o trabalho que a gente faz no podcast aqui é comparar bichos. Inclusive, humano com humano. Olha que interessante, existem, né, naturezas diferentes dentro da mesma espécie. Que coisa linda, né? Então, vamos começar pela parte humana da coisa? Isso, né? Como que esses humanos aí trabalham com essas diferenças, com essas semelhanças, né? Naquilo que vai ser importante para distinguir a gente, né? Quando a gente vira gente, né? E se torna pessoas singulares, individuais. Acho importante a gente pensar, Fernando, essa perspectiva das diferenças e das semelhanças em alguns eixos, né? Que acho que a gente vai discutir isso um pouco aqui na nossa roda. Pensar as questões biológicas, as questões cognitivas, sociais e psíquicas, no que esses aspectos, esses eixos, né, são importantes nas diferenças e semelhanças dentro de uma mesma espécie, né, com a gente, né, e interespécies, né, entre nós, gente, e os cachorros, né, e outros animais aí, né? Como que a gente pode articular essas diferenças desses eixos, né? O biológico, o cognitivo, o social e o psíquico, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Irene. Existe dentro do estudo dos cachorros, a gente sabe que existem perfis comportamentais diferentes, né? Então, se eu tenho um Rottweiler, por exemplo, ele tem muita chance de ter muita coisa no comportamento muito parecida com outros Rottweilers. Mais do que com Poodles, por exemplo, né? Que são raças de categorias e tipos e tamanhos e portes e costumes completamente diferentes. Apesar deles dividirem as características que eles têm específicas, por ser cachorro, né? Os dois latem, os dois uivam, os dois sentem falta, os dois ficam felizes, né? Pode ser Rottweiler ou pode ser Poodle. Mas a gente tem predisposições, diferenças genéticas grandes nas predisposições para trabalho. Tanto que a gente não vê, por exemplo, um cachorro mais sensível fazendo um trabalho de faro para a polícia. Né? Cachorro pequeno, Shih Tzu, Poodle, eu pelo menos nunca vi. Por quê? Porque eles não têm, além de não ter resistência física suficiente, eles também não têm muita resistência emocional, muita resistência psicológica, porque eles são desenvolvidos com uma facilidade maior de serem brincalhões. Beleza. A minha pergunta é a seguinte. A gente pode notar entre raças de pessoas, vamos colocar assim, diferenças de habilidades, diferenças de espécie muito grandes entre uma e outra? O que você acha disso? Eu acho que, fundamentalmente, as diferenças vão estar presentes, mas talvez não tão grandes, né, como nos cachorros, como você coloca, das diferentes raças, né? O que nós podemos, talvez, pensar em termos de grandes diferenças humanas são as diferenças dentro de culturas. Então, quando se estabelece um humano dentro de um contexto sociocultural, essas diferenças vão ser enormes, né? Quando a gente pensa nós num contexto ocidental, né, para um contexto, uma cultura oriental, né, nós vamos verificar aí diferenças maiores, né? Mas os humanos, penso que não são assim radicalmente tão diferentes ou de uma forma tão clara, tão explícita, né?
mas vão ter as suas diferenças, né? As suas singularidades e de uma forma muito mais específica, muito mais individualizada do que eu penso dentro dos cachorros, dentro de uma raça específica, né? Então, o humano é muito mais singular, muito mais diferente, muito mais individualizado, né, nas suas características, nesses diferentes eixos, né, podendo aí se caracterizar dentro da mesma família, né, dentro do mesmo contexto, a sua singularidade, a sua individualidade é muito maior, talvez muito mais complexa, se a gente fosse pensar assim, né? Uhum. E o quanto a gente conhece dessa individualidade, né? O quanto a gente reconhece em nós mesmos essa diferença, essa singularidade, né? Eu acho que essa é uma questão importante para nós, que a gente acredita às vezes que é semelhante ao outro, né? Mas no quanto nós somos muito diferentes, né? Uhum. E é essa diferença que vai ser importante para nós do ponto de vista psíquico e individual, para uma identidade, né? Quando você fala de um perfil individual, né? De que o cachorro é um indivíduo, nós temos que ter essa consciência, né? Esse autoconhecimento da individualidade de cada um de nós, né? Desse autoconhecimento e desse reconhecimento da nossa individualidade, que daí o cachorro, os animais não vão ter, né? E do outro, né?